Preciso responder se o São Paulo quer mesmo a contratação de Matias Arezzo, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora te falar sobre o São Paulo, para responder uma pergunta que surgiu nas últimas horas. O Tricolor tentou mesmo a contratação de Matias Arezzo, uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Grêmio. Essa informação foi publicada no Rio Grande do Sul. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte do São Paulo que fez um alerta importante. A pessoa lembrou: Nicola, quantos jogos o Arezzo já disputou no Brasileiro? Fui checar, 7 partidas. E esse questionamento feito pelo dirigente do São Paulo foi para dizer que não há por que contratar alguém que não poderá disputar o Campeonato Brasileiro. Você sabe que o limite de jogos é de 6 partidas. A partir do momento em que um atleta completa 7 jogos, ele fica impedido de disputar o Brasileirão por outro clube. O São Paulo não vai gastar dinheiro para contratar alguém que só possa atuar nas Copas. A informação que veio do Sul é de que o São Paulo gostaria de ter o Arezzo por empréstimo até o fim da temporada, assumindo 100% dos salários. Dá para assegurar que depois do dinheiro, o São Paulo vai em busca de outras contratações, mas os nomes têm sido debatidos com o Crespo por telefone. O argentino é esperado a partir da próxima segunda-feira no CT da Barra Funda para debater sobre saídas no elenco e também chegadas. Só para completar em relação ao Arezzo, na atual temporada, 23 jogos, 6 gols e 2 assistências. Ele havia sido comprado do Granada da Espanha por 3 milhões de euros. O São Paulo estaria vendendo o Matheus Alves então, e dizem que está decidido. Batido o martelo já, até o momento da gravação desse vídeo, ainda é meio dúbio se o São Paulo já vendeu ou não, mas tem frentes cravando que o São Paulo já vendeu. Matheus Alves não é mais jogador do São Paulo, o CSKA vai pagar 6 milhões de euros, não aqueles 8 que o São Paulo teria recusado, não, 8 não, vem com 15. O São Paulo então agora parece que vendeu por 6 milhões de euros. O jornalista Nicola, ele colocou que o São Paulo vendeu por 6 milhões de euros, mas ele segurou 25% do jogador. Ou seja, os caras vão vender amanhã por 100 milhões, por exemplo. 25 seria nosso, porque nós teríamos 25% dele. Só que surgiu uma matéria agora, global, que não tem nada do São Paulo pegar aí, segurar 25%. Não. Os 6 milhões de euros é pela totalidade do jogador. O jogador vai embora e o São Paulo não fica nem com a sombra mais. Não fica um fio de cabelo, vai embora inteiro. Se o CSKA vender amanhã pra alguém lá, o São Paulo não tem porcentagem nenhuma. Vai ter clube formador, tal, mas não tem porcentagem nenhuma. E ainda tem o seguinte, olha que agravante isso aqui. O São Paulo ele tem hoje 90% do Matheus Alves. Então, nem esses 6 milhões viriam inteiros pro São Paulo. É 90% dos 6 milhões de euros aí pro São Paulo. É uma venda de 38 milhões para um jogador que é meia. Meia deve valer mais do que zagueiro. Só pra você entender aqui o que eu tô pensando. Quando o São Paulo vendeu o zagueiro Diego Costa lá para o... Foi Krasnodar? Acho que foi Krasnodar que o São Paulo vendeu o Diego Costa, zagueiro. Em 2023, final de 2023, o São Paulo vendeu o Diego Costa, ou 24, o São Paulo vendeu o Diego Costa por 40 milhões de reais. 40. O Matheus Alves, que é mais jovem, é um meia muito promissor, o São Paulo estaria vendendo por 38 milhões. Te cheira bem isso aí? Tá tudo normal? Vamos chegar aqui e falar, não, tá normal, é normal vender assim. Eu já vi gente falando que o Matheus Alves ele nunca jogou bem. Opa, e você para lá também, né? Nunca jogou bem o quê? O Matheus Alves nunca jogou mal pelo São Paulo, esse que é o papo. Quando o Matheus Alves jogou mal, sim, ele foi mal, lógico que ele foi. E quando ele foi mal, o Lucas Moura também foi. O Oscar também foi, o Caleri também foi, o Luciano eu não vou nem falar. Se o Matheus Alves jogou mal no São Paulo, imagina o Luciano como meia. E aqui entenda, eu não tô pegando no pé do Luciano, eu quero o Luciano no São Paulo, com o projeto Crespo sendo o atacante fazendo gol, quero. Não é nada de pegação de pé aqui não. Agora vim com o papinho de que ele jogou mal, que ele não mostrou nada e que, portanto, a venda de 38 milhões de reais tá normal. Vendeu melhor o Diego Costa, amigão. Não existe um negócio desse. Um time endividado, cuja folha salarial é um aperto, onde os patrocinadores estão sempre no limite. O São Paulo fechou o melhor patrocinador. O São Paulo fechou o naming rights. O São Paulo fechou o negócio de show, a parceria com casa de show. Aonde vai o dinheiro? Onde está o dinheiro do São Paulo? E aí, do nada, nós vemos o São Paulo com o Belmonte chegar a comprar o Marcos Antônio. Tá ali o dinheiro? Você vai vender o Matheus Alves agora pra trazer um veterano velho? Aí é isso que você vai fazer? Não que o Matheus Alves seja. Mas assim, vai pagar o dinheiro do Diego Costa praticamente no menino ali, o Juan Tressoldi. É um time que ele compra jogadores pro banco de reserva ou velhos, veteranos.
Que papo que é esse agora de vender o Matheus Alves por 6 milhões de euros? Quer vender o Matheus Alves? Venda. Quer vender o Rian Francisco? Venda, que já deve estar vendido já, também já vou falar sobre isso. Quer vender o Rian Francisco? Venda. Mas pega 150 conto. 150, 200 milhões de reais. O Palmeiras está vendendo zagueiro a 200 milhões de reais. Nós estamos vendendo meia a 38 milhões de reais. É vergonhoso. E aí, chegou agora o Baby lá, a torcida organizada do São Paulo, ainda se manifesta de novo, pedindo a demissão imediata de comissão da diretoria, de parte de integrantes da diretoria do São Paulo. O Casares, com tudo que tem por aí, ele tem uma passação de pano de algumas frentes, porque ele teria colocado o Belmonte num cargo político, por obrigação política, não sei se é isso, mas por uma obrigação política ele colocou o Belmonte na diretoria de futebol de São Paulo. Trouxe o Muricy e colocou também na diretoria de futebol de São Paulo. Aqui não é cargo político, aqui é o Muricy Ramário. Trouxe o Rui Costa, que trabalhou em Atlético Mineiro, Cruzeiro, não lembro quais foram os times exatos dele, e trouxe também o Milton Cruz de volta. Ali é comissão técnica, né? Mas o Muricy e o Rui Costa, que eram caras já do futebol, eles vieram pra diretoria de futebol. Então não é o Belmonte sozinho. O Belmonte é um poço de incompetência, ele é um universo de incompetência. É, ele é. E o Júlio Casares teria colocado esses caras lá pra gerirem o futebol pra ele. Então quando uma torcida organizada chega e fala, Júlio Casares, demita fulano, demita ciclano, te falei que isso ia acontecer, tem uma passadinha de pano pro Casares. E talvez seja justa, não sei, mas por que o Casares não demitiu, então, esse Belmonte ainda? Uma vez que o Casares não vai ter mais uma reeleição no São Paulo. A vida política do Casares, ele tá esperando, segurando o Belmonte pra amanhã, Júlio Casares, ser o diretor de futebol? Tipo assim, será que o plano é, eu acabo meu mandato, o Belmonte vira presidente e eu viro diretor de futebol? Seria isso? Não sei. É uma ideia? Talvez. Mas assim, é bizarro, cara. Nós estamos vendendo hoje o Matheus Alves por 6 milhões de euros. 38 milhões de reais, o que pode faltar? O que falta pro Belmonte? Falta ele chegar agora e falar, não, é que eu quero equilibrar, pagar salários. Peraí, então. Não foi você, Belmonte, que mandou embora Rato, Nestor, Michel Araújo, uma porrada de cara pra poder melhorar a folha salarial? Não é você que tá dilacerando a base? Quando o Enzo Boero, o Palmberg, o Vitinho, o Thales Vander, eles vão tudo embora de graça. E quando tem joias da base, como o Neverton, como o Matheus Alves, como o William Gomes, como talvez, possivelmente o Moreira, eles vão embora tudo a preço de banana ou de graça? Não é você, senhor Belmonte? Então como é que você pode chegar agora e falar que o salário aperta muito? Ué, até o Oscar, ele ganha um quarto, pega 4 aqui, ó. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O Gabigol é 4 milhões, disseram. 4. O Oscar é um quarto disso. Porque ele ganha 2, mas 1 milhão quem paga é a empresa patrocinadora. Então nós pagamos pro Oscar um salário de 1 milhão, que é um salário de nada. Menos que. O Oscar no São Paulo ganha menos que o Tiquinho Soares no Santos. Talvez o Oscar no São Paulo ele ganhe menos do que aquele lá, o carequinha lá que era do Grêmio, lá, do Bahia, foi lá pro Santos agora também, que foi comprado, Tassiano. O Oscar ganha menos que o Tiquinho Soares. E aí nós vamos falar que nós estamos pagando muito pra jogador? Tá de brincadeira. Como é que pode o São Paulo hoje estar devendo salário? Ou não está devendo, mas tá vendendo o jogador da base a 38 milhões de reais, cara. Se orienta. Aliás, eu digo mais. Torcida São Paulina, torcedores São Paulinos, olhem nos meus olhos aqui agora, por favor. Estão olhando? Quanto ganha o Marcos Antônio? Você sabe? Eu não sei, mas ele veio da Lazio, da Itália, né? Futebol europeu, Lazio da Itália. Pá. Quanto será que ganha? Quanto será que ganha o menino aí no São Paulo? Vamos chutar aqui um valor baixinho? Baixinho mesmo? 600 conto por mês? 500? Por 500, pra arredondar pra baixo, pra dar a chance pro Belmonte. Quanto tempo faz que ele está no São Paulo? Esses 500 é por mês que paga. Então chegar e falar que não, mas vai pagar no Marcos Antônio 26 milhões de reais. É 26 mais o salário. O Matheus Alves era de graça. Já era nosso. E um salário de base. 100 conto, 80. Sabia disso? Pois é. Então quando o São Paulo opta por trazer caras como esse Marcos Antônio, Juan Tressoldi, gastar o olho da cara com dinheiro que não tem, não é à toa que tá apertado financeiramente. Agora a pergunta que eu coloco pra vocês é, o Belmonte está incomodado com a situação do São Paulo? O Belmonte, ele sabe dessas contas de padaria que eu faço aqui, de quanto custou o Jandrei pro São Paulo e quanto custa o Marcos Antônio pro São Paulo? Ele está preocupado de verdade com o São Paulo? Eu acho que não. Sinceramente, pra mim, nem é São Paulo. Ele tá nem aí pro São Paulo, nem aí. Essa venda do Matheus Alves é uma coisa inacreditável. Então que o Baby, que é a arquibancada, a torcida organizada aí... Deixa eu molhar as palavras aqui. Que a torcida organizada aí, que ela consiga realmente que o Casares demita essa diretoria inteira de futebol. Inteira. Porque com esses caras aí, nós estamos dilacerando a base
e mandando o São Paulo para o endividamento histórico, e se não fosse pela benevolência, se não fosse pela proatividade do Zubeldia, de um técnico absolutamente incapaz, um dos maiores incapazes que eu já vi na história do São Paulo, enquanto técnico, se não fosse pela proatividade dele, a atitude dele, braba, ele estaria lá até hoje. O São Paulo não demitiu o Zubeldia. Então, se tem agora um refresco, tem agora aí uma chance de torcer de novo pelo São Paulo, do São Paulino estar empolgado de novo, querer voltar pro campo, pro estádio, é por conta do Crespo. Mas o Crespo, nesse efeito borboleta, nessa teoria do caos, só é do São Paulo hoje porque o Zubeldia teve que vir pedir demissão ontem. Porque pela diretoria do São Paulo seríamos rebaixados. Perdemos pro Mirassol, perdemos pro Bahia, perdemos pro Vasco, perderíamos pro Flamengo, perderíamos pro Red Bull, perderíamos pro Corinthians e estariam dizendo que tá normal, que o trabalho é bom e que o Zubeldia, o dia a dia é ótimo e que tira leite de pedra. É neste nível que atua a diretoria de futebol do São Paulo. O São Paulo fez uma proposta oficial pelo atacante Biel, do Sporting, que deve dar jogo, hein? Deve dar negócio, o cara deve fechar com o São Paulo mesmo. Eu tava vendo aqui, o São Paulo é um dos grandes favoritos a fechar com o Biel, e se fechar, anuncia nessa semana que vai... Não semana, hoje não é domingo, hoje é quinta. Talvez na semana que vem já o São Paulo consiga anunciar até o meio atacante Biel. O São Paulo, ele pode estar com o Rian Francisco já vendido, porque quando ele compra um cara igual o Dineno, traz pra cá, vai ser nosso o Dineno, o São Paulo ele dá um claro recado pro mundo que o Rian Francisco pouquíssimo terá chance. E arrisco dizer que se o Crespo chegar lá e barrar o André Silva, barrar o Dineno e falar vai ser Rian Francisco e mais 10, eu acho que o Rian Francisco é vendido antes de uma diretoria que pra mim joga contra, tá? Pra mim, minha opinião, pra mim joga contra o São Paulo. Essa é a minha opinião e acho que vende o Rian Francisco se o Crespo quiser usar o cara. O Crespo deu no meio dos caras agora, chegou pros caras e falou, vem cá. Por que tá indo embora Luan e Igor Vinícius? E ele falou, não quero que vá ninguém embora, não. Mais ou menos o que o Dorival Júnior fez, vocês lembram? O Dorival chegou e falou assim, ó, não precisa me trazer ninguém, não. Só que não me venda meus jogadores. Não venda, não faça vendas com os meus jogadores aqui. O São Paulo não vendeu, segurou os caras, e aí o Dorival ganhou a Copa do Brasil. E o Crespo chegou e falou, ô, não é pra mandar o Igor Vinícius embora, Luan, calma aí. Quero olhar os caras aqui. Então que o São Paulo contrata falando, não tenho dinheiro, hein? Não me pede ninguém que eu não tenho grana. E o que tem aqui o São Paulo vai mandando embora de maneira inexplicável. Como é o caso do Matheus Alves e do Moreira. E do William Gomes. E as compras dos reservas. Marcos Antônio, possivelmente a compra possível do reserva Juan Tressoldi. Então assim, o Crespo chegou, assim como o Dorival, que é um homem normal, um ser humano normal, um trabalhador do meio do futebol, do ramo, jogador, ex-jogador inteligentíssimo, chegou e falou, puxa o freio aí. Vai vender meus caras, não, calma aí, deixa eu olhar. Então deve ter melado a venda do Igor Vinícius lá pro Santos. E o Luan talvez tenha a chance também. Eu sei que falar do Igor Vinícius, do Luan, não agrada ninguém, né? Mas é o que tem pra hoje. E o Crespo, ele teria colocado ali, vai colocar o sistema de 3 zagueiros, o São Paulo deve, então, ir buscar um novo zagueiro no mercado. Pode ser que o São Paulo traga um novo zagueiro, mas o que o São Paulo tem de plano de contratar é um meia e 2 atacantes de beirada. Biel chegando. O Biel não deve ser visto no São Paulo. Apesar de chamar ele de meia atacante, ele deve ser um cara pro São Paulo que joga pelas beiradas. Então sim, o Henrique Carmo, Luca, aquele outro lá, o Lucas Ferreira, talvez não tenham chance no São Paulo. O que é muito duro de pensar, né? Porque esses moleques, eles formam sim uma geração de ouro. O São Paulo fez uma proposta pelo centroavante Matias Arezzo. Além do Biel, Matias Arezzo. O Arezzo é do Grêmio. E o Grêmio não quis emprestar, falou, eu vendo esse cara, eu quero vender. Só que aí você vai a fundo no Grêmio, dando uma olhadinha, como eu fui dar uma olhadinha no Grêmio. O Arezzo, ele é um cara que o Grêmio estava fora dos planos. O Grêmio talvez não ia nem usar mais o Arezzo. Então o São Paulo falou, me empresta aí. O Grêmio falou, não. Eu vendo. É claro, não tá nos seus planos. Você já não quer mais o cara. Você empurra pra um trouxa qualquer, né? Empurra pra um trouxa qualquer aí o cara. E aí o São Paulo acaba pegando o Dineno, que era a 4ª opção de banco do Cruzeiro, e não pega esse menino aqui, o Arezzo, que era um cara, tipo, descartado dos planos do Grêmio. Esse é o nível de contratação do scout do São Paulo, o departamento de scout. Rui Costa, o nosso grande manager aí trabalhando, olhando os jogadores, traz pra cá, traz pra lá. E o outro é o Belmonte, o grande diretor de futebol do São Paulo. Então, Crespo, você já tem jogadores melhores aí do que Dineno, do que Arezzo, do que Biel. Você já tem. Talvez você não saiba ainda, mas você tem. E eu estou torcendo muito por você para dar certo, porque você dando certo é o meu São Paulo que dá certo. E o tricolor paulista, nas mãos desses caras aí, vai vender Rian Francisco por 6 milhões de euros também, ou menos, ou fazer igual com o Moreira, empresta, doa, manda pra alguém, igual com o Enzo Boer.
não quis fazer nada com o Enzo Boera. O Enzo Boera era nosso, um alemãozinho que dava carretilha. São Paulo não quis nada com ele. Não renova o contrato, o cara acaba indo pro Santos e está jogando já na base. Então é muito difícil de olhar pro São Paulo e falar, caramba, cara, vai ser assim mesmo. A diretoria parece jogar contra. E as evidências são essas. A diretoria, sim, parece jogar contra. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!